Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma gravação do nosso podcast, O Verbo, o qual esse tema é Caminho Crucificado, um tema o qual o nosso pastor Kelvin está aqui firme com esse estudo magnífico pra gente. Demoramos um pouco lançar esse outro episódio devido a uma coisa ou outra, o tempo e a correria, mas estamos aqui firme e forte com a presença de Deus e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Kelvin, boa noite. Boa noite, amém, tudo certo. Kelvin, no último episódio a gente falou bastante ali da entrada do tabernáculo, da porta, das cores, um significado, o que apontava cada cor ali na porta, foi bem o final mesmo do último episódio, né? Uhum. Vamos continuar daí para que tenha todo mundo que vai assistir esse tenha uma melhor compreensão, né? Legal. Tá com a palavra aí? Bacana, vamos lá. E que você puder complementar, hoje o pastor não tá com a gente, né? É verdade. Devido a alguns compromissos, mas que você puder complementar aí, que você já participou desse estudo aqui na igreja. Né? E hoje nós estamos num cenário novo, né, pessoal? Hoje nós estamos aqui na nossa igreja, montamos um estúdio aqui, mas vai dar certo, né? Toda a aparelhagem aqui do nosso amigo Marco ali, Marcos, né? Porque é Marcos. É tudo já deu certo, já. Agradecer ele aí pelo empenho. Bom, nós finalizamos mesmo o episódio anterior falando da porta, né? Hoje eu trouxe ali algumas imagens pra gente trabalhar e a gente entender. Só que antes de começar, Marcos, eu só queria fazer aqui uma retificação, né? Uma reratificação aqui de algumas situações que nós trabalhamos aí no episódio 2. A primeira situação é que no episódio 2 eu confundi, eu usei um dom. Falei sobre um dom espiritual no episódio 2, é bom a gente deixar isso aqui registrado para que as pessoas depois não se confundam, né? No episódio 2, quando eu fui falar sobre o que nós estamos fazendo aqui para as pessoas, levando conhecimento, trazendo um pouco mais de conhecimento bíblico, eu coloquei que era um dom espiritual de palavra de conhecimento, né? Ou palavra de ciência. Mas na verdade o que nós estamos fazendo aqui é um dom ministerial que está lá em Efésios 4, né? Que a gente está fazendo meio que um papel de professor, né? De trazer um ensinamento e uma clareza. O dom de palavra de conhecimento ou palavra de ciência não é isso. Naquele dia lá acabou que eu falei palavra de conhecimento, palavra de ciência, mas é um outro dom, né? O dom lá de Efésios 4. Então deixar aí registrado para o pessoal depois de assistir o episódio 2 e falar assim, pô, mas o irmão falou de um negócio lá que não tem nada a ver, né? Então deixar isso registrado. E a segunda questão, quando a gente foi falar sobre galardão, também já quase no final do episódio 2, eu usei muito o termo que galardão é presente. Mas na verdade o termo é outro termo, é recompensa. Porque presente é aquilo que você dá para alguém sem ele ter feito nada por você. Ou seja, ele não tem como ele comprar um presente seu. Você vai me dar um presente, eu não vou pagar por ele, senão deixa de ser presente, né? Então o galardão, ele não é presente, galardão é recompensa. Porque Jesus não vai nos presentear com galardão, ele vai nos recompensar com galardão por aquilo que eu fiz, pelas obras que eu produzi aqui. Então, mediante aquilo que eu produzo, eu terei galardão. Então, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. O termo que eu usei lá era presente, mas na verdade o termo teria que ser recompensa, né? Deixar isso aí registrado para o pessoal ficar mais... a se aprofundar ainda mais, né? Não ficar aí meio perdido e achar que a gente está levando um conhecimento aí que não tem nada a ver. Beleza? É verdade. Mas vamos lá, vamos para a porta aqui, porque o tabernáculo ele é muito cheio de detalhes, né? E os detalhes eles são impressionantes, né, Marco? Eles são impressionantes e ensina muito a gente, muito mesmo. Então, por exemplo, uma coisa que eu queria destacar aqui da porta, né? Vou dar um zoom aqui para ficar mais claro aqui para o pessoal conseguir acompanhar ali, quem está no ao vivo.
Nós já falamos aqui um pouco sobre as colunas, né, que são 4 colunas, e cada coluna aponta para um evangelho, né? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que esses evangelhos fazem? Por que representa essas 4 colunas, né, cada evangelho? Eles mantêm, porque Jesus é a porta, então eles mantêm essa porta visível, né, para o mundo. Comentava aí no episódio anterior que todas as pessoas conhecem Jesus através dos evangelhos, não tem como, né? Se alguém for pregar Jesus hoje para uma pessoa que ainda não creu em Jesus, ele vai abrir algum texto em um dos quatro evangelhos, não tem jeito. Então essas 4 colunas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão de pé, né, fazendo com que esse Jesus, essa porta, fique visível para o mundo, né? Então por isso que aponta para cada evangelista, para cada evangelho aí. Nós falamos também sobre as cores, né? O azul, a púrpura, o branco e o vermelho escarlate, né? Você pode ver que aqui, ó, ele tem uma tonalidade diferente. Aqui é um vermelho mais aberto, tá? Onde eu vou fazer um xizinho. E aqui onde eu vou fazer um quadradinho, ele tem uma tonalidade mais diferente, mais escura. Às vezes ali na TV, pela nitidez, né? Se der um zoom assim, ele não aparece tanto. Mas desse jeito aqui dá pra perceber, ó, principalmente nesse aqui, ó. Tá vendo? Tá mais visível. Isso, é. Aqui é púrpura, tá? É como se fosse um roxo. Em algumas bíblias traz roxo, tá? Então é púrpura e roxo, né? E aqui vermelho ou escarlate. Então são 4 cores: azul, roxo, vermelho e branco, né? Então também aponta aí para os 4 evangelhos. Cada evangelista representa uma cor, nós falamos. Agora, o que é mais interessante aqui, Marco, mas muito interessante mesmo, é que esse tabernáculo ele foi montado na terra, porque o tabernáculo celeste está com Deus no céu, e ele mesmo diz lá em Apocalipse, né, que um dia esse tabernáculo vai descer. Então, como toda essa estrutura aqui, ó, ela está na terra, nós sabemos que tudo que se coloca na terra, obrigatoriamente ele tem uma demanda geográfica, tá? E aí a Bíblia vai dizer quais são essas demandas geográficas, né? Aqui nós estamos a leste, aqui nós estamos a oeste, aqui nós estamos a norte e aqui nós estamos a sul. Então, tudo que se tem na Terra precisa se localizar por uma demanda geográfica. Então, norte, sul, leste, oeste e oeste. Até isso aqui, até a posição do tabernáculo, Deus, ele deu essas posições geográficas para Moisés, não foi à toa, tá? Então, se nós observarmos o texto da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que obrigatoriamente a porta, essa porta aqui, ó, ela precisava ser voltada para leste. Obrigatoriamente. Ele não poderia voltar essa porta para norte, por exemplo, e nem para oeste. Porque tinha que ser para leste. Porque tinha um significado muito grande, tá? E qual significado é esse? Aí a gente precisa ir para a Bíblia para nós falarmos dessa posição. E aí eu vou abrir aqui, hoje estou usando o iPad aqui, mas eu vou conseguir abrir aqui na Bíblia. Gênesis 2:8 aqui, ó. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Você não trouxe a sua, mas eu trouxe a minha aqui. Eu trouxe o celular, deixa o celular gravando. Aqui nós vamos entender por que essa porta tinha que ser para leste, tá? Gênesis 2, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz assim, ó. Ora, Yahvé, né, ou seja, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste. E ali colocou o ser humano que formara. Então veja que o jardim do Éden, onde o homem foi habitar, né? O jardim no Éden, na verdade, porque o Éden era uma região, o jardim não era do Éden, era no Éden, né? O Éden era uma região. A Bíblia, categoricamente, ela faz questão de mostrar que esse jardim foi plantado na região dos lados do leste, né? Dessa região chamada Éden. E aí quando nós vamos aqui para o capítulo 3, versículo de número 24, depois que o homem e a mulher
eles acabam pecando, né? O versículo 24 diz assim, ó, quando Deus está banindo o homem do jardim, o versículo 4 do capítulo 3 diz assim, ó, Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então, perceba que o lado que os querubins estão protegendo é o lado leste. Aqui nós entendemos que a porta do jardim do Éden também se dava para leste. Porque se os querubins estão protegendo o lado leste... é onde é a entrada. É onde é a entrada, porque Deus fala, evitando assim que alguém tivesse acesso. Então só teria como entrar no jardim plantado nessa região do Éden pelo lado leste, onde estava a árvore da vida. Então o homem, ele foi expulso do jardim do Éden, ou do jardim no Éden, pelo lado leste daquele jardim, aonde estava a porta de entrada daquele jardim. E nós sabemos que quando o homem é colocado, o homem e a mulher, estou colocando da forma natural, ele foi colocado naquele jardim, e aquele jardim ali, Éden significa delícias, né? Então era um jardim de delícias, e Deus tinha um pleno relacionamento com o homem ali. A Bíblia é categórica em dizer que Deus descia, né? Descia nos fins da tarde, né? Final da tarde, no final do dia, todo passar do dia, Deus descia e conversava com o homem. Então ali, nesse texto, que está querendo mostrar outras coisas também, mas de forma de ênfase é que Deus tinha um relacionamento com Adão, com Eva, conversava, né? Então tinha um relacionamento muito próximo, muito pleno entre Deus e o homem. Quando Paulo diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, se eles tinham um relacionamento muito próximo, quando entra o pecado, porque em Gênesis 3:24 o pecado já tinha entrado na terra, ele separa. Faz separação desse relacionamento entre Deus e o homem. Aí agora começa a ter um abismo aqui. Por isso que Jesus vem como porta, como ponte. Nós já falamos sobre isso. E aí aqui existe essa separação. E nessa separação, Deus olha e diz, olha, ele não pode continuar habitando aqui. Aqui não pode mais ser o habitat dele. Porque aqui é o lugar onde ele tem relacionamento comigo. Perfeito. Pleno, de aliança. Ele veio e quebrou essa aliança. Então não tem como mais nós nos relacionarmos. Ele não pode ficar mais aqui dentro. Então Deus vira e diz o seguinte, olha, vai ser assim, vai ser assado, vira para Eva, para a serpente, dá ali a sentença para cada um, dá a sentença para Adão também. E lá no versículo 24, que é o que nós lemos, Deus olha e diz, olha, então já que ele quebrou a aliança, ele não pode mais habitar aqui, ele vai ser banido daqui. Ele vai ser expulso. A palavra, assim, é porque a minha Bíblia, ela traz um texto assim, mais gentleman, sabe? Mais educado, mais clássico. Para não bater muito mas o que de fato aconteceu, Deus expulsou o homem lá daquele lugar. E veja que a porta de saída do homem era pro leste. Da presença de Deus era pro lado leste. Pegou esse raciocínio? Peguei. E agora... Deus expulsa Adão pela porta do lado leste. Então ele sai pelo lado leste. Agora comenta. Ele sai pelo lado leste, aí agora vem o templo e coloca a porta pro lado leste. Ou seja, do mesmo lado que o homem saiu, ele vai voltar. É isso. É muito forte. Isso é impressionante. Aí Deus vira e fala assim, olha, a porta de entrada, porque qual era a grande questão do tabernáculo? Toda essa estrutura aponta para Cristo, a gente está estudando muito isso. Mas eu vou colocar esse termo aqui, mas assim, eu não estou querendo dizer que um é mais importante que o outro. Mas de forma especial, o que tinha mais importante aqui dentro está aqui, ó. Eu não sou bom de desenho, você sabe, né? A arca. A arca da aliança está aqui, correto? Correto. Eu vou até mudar a cor aqui, ó. Aqui tem o primeiro véu. Em azul. Isso. E aqui tem o segundo véu. Tá? Por dentro. Nós não estamos vendo, mas ele está aí. Aqui nós temos 3 móveis. Eu vou fazer bolinha porque eu não sou muito bom de desenho. Não sou o Pastor Carlos. O Pastor Carlos é arquiteto. O desenho dele é perfeito. Então nós temos aqui candelabro. Vou pôr só um Czinho de candelabro. Aqui nós temos o altar de ouro. Um AO aqui.
e aqui nós temos a mesa dos pães. Mas aqui, atrás do segundo véu, nós temos a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a representação de Deus. Você pode observar em Levítico 16, no dia do Yom Kippur ali, que é a lei para perdão geral, Deus ele falava de cima da tampa dessa arca, que é chamada de propiciatório. Inclusive nós vamos falar de propiciatório hoje também. Então, perceba que quando Deus estabelece o tabernáculo, ele estabelece o tabernáculo para voltar o seu relacionamento com o homem de forma plena. Aquilo que Adão tinha com Deus, Deus mostra uma figura para Israel, para o povo israelita, que é possível voltar a esse relacionamento, ou em algum momento vai ser possível, porque toda essa estrutura aqui aponta para Jesus Cristo. E só em Jesus e através de Jesus que nós conseguimos voltar com esse relacionamento. É por isso que chama caminho. É por isso que Jesus nos convida a caminhar com Ele. E é por isso que essa mensagem se chama caminho crucificado. Por quê? Porque eu entro por essa porta e eu começo a caminhar. E essa minha caminhada vai passando pelos móveis do átrio. Daqui a pouco nós vamos chegar no altar de bronze, que é o assunto de hoje. E ele vai entrando, até que eu chegue aqui onde está a presença de Deus no Santo dos Santos. Um processo. É um processo. Então, aquilo que Adão perdeu, através do tabernáculo, é um tipo, é uma figura de Deus mostrando para Israel: Israel, é possível voltar ao relacionamento que Adão tinha. É possível. Eles tinham um tabernáculo para caminhar, que era um tipo de Cristo. Nós, nesse tempo, nós temos o próprio Cristo, a própria porta, a própria ponte, que nos dá um acesso de volta àquele relacionamento próximo, perfeito, que Adão tinha com Deus. É possível através de Jesus. E nesse tempo eles não tinham Jesus, como temos hoje. Não tinha. Mas tinha o tabernáculo. Mas tinha o tabernáculo que apontava para Cristo. E aí então, a porta do leste. Por que a porta obrigatoriamente tinha que ficar para leste? Porque é um recado de Deus. Pelo mesmo lado que você foi expulso, é o mesmo lado que eu vou criar o caminho para você voltar. Pelo mesmo lado que eu te expulsei, eu vou colocar assim, que Deus disse: olha, eu te expulsei da minha presença pelo lado leste, a porta do leste. Agora eu vou recriar esse caminho também pelo lado leste. Isso é magnífico. Isso é impressionante, Marco. Isso é muito lindo. E o interessante é que Deus por si só quis o reconciliamento. Deus por si só. Isso é a teologia de Paulo, né? A 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Eu vou usar esse texto aqui daqui a pouco para nós aqui hoje, quando nós formos falar sobre reconciliação, porque é um dos aspectos aqui do altar de bronze, né? Nós vamos chegar lá, que é o próximo tópico. Mas eu não poderia deixar passar o assunto da porta sem destacar isso. Tá vendo? A gente começa a perceber que a Bíblia, nos mínimos detalhes, ela tem uma mensagem e um recado muito forte para as pessoas. É por isso que às vezes aqui nos cultos, né, principalmente na escola bíblica dominical, a gente tem sempre frisado, né, que ler a Bíblia é muito bom, faz parte e é um começo. Mas para aquele cristão que quer crescer de verdade espiritualmente, quer deixar de ser criança espiritual, ele, em algum momento, ele precisa parar de beber leite. Ele tem que crescer. Ele tem que crescer e ele tem que comer uma comida mais sólida. E a Bíblia, ela é um alimento em qualquer fase. Ela é um alimento para o recém-nascido, ela é um alimento para a criança, ela é um alimento para adolescente, é um alimento para jovem e ela é um alimento para quem está adulto também, espiritualmente falando. Todo o alimento sai daqui. Agora, depende do ponto de vista e depende da minha e da sua, né? Vou colocar como nós dois aqui, do irmão Marco que está ali, da nossa disposição para querer comer algo mais sólido. Porque esse aprofundamento, ele só vai vir através da nossa disposição. É aquilo que eu até comentei aqui, né? A gente até comentei no culto que o quão
compromissado eu tô, né? Até que ponto que eu tô disposto a chegar por algo, ou seja, por esse estudo. Quanto que eu tô disposto a aprofundar mesmo na palavra? O que eu tô disposto a deixar para realmente me aprofundar? Sim. A base, basicamente, é isso, né? Começa aí, né? Para crescer realmente espiritual, né? Sim, sim. Agora, outra coisa interessante que eu acho que nós comentamos, mas às vezes comentamos por cima, hoje a gente tem uma imagem interessante para mostrar, eram as colunas, né? Nós já falamos sobre as colunas, né? Que eram várias colunas aqui, então eram 60 colunas e nós já explicamos por que eram 60 colunas, mas o interessante eram as cordas, né? Eu acho que nós comentamos, mas comentamos por alto. Sim, por alto. Isso, então aqui obrigatoriamente, ó, ele tinha uma corda por dentro e tinha uma corda por fora, porque essa corda por fora aqui não dá pra ver, mas é mais ou menos assim. E essas cordas, elas estão presas aqui, ó, a umas abraçadeiras, ou a Bíblia tem um outro nomenclatura aqui que eu não tô me lembrando. E ela era de prata. E elas eram grudadas nessa coluna de bronze. Essas cordas, elas apontam para nós, que somos a igreja. Porque o texto de Efésios 4, ele começa a falar de unidade ali, o contexto é de unidade. De união. De união entre os irmãos. Então nós estamos unidos em Cristo. Paulo, ele usa essa teologia muitas vezes, que nós como corpo, nós somos o corpo, mas a cabeça é Cristo. Então não tem como a cabeça se deslocar do corpo. Isso é impossível. A cabeça sendo Cristo, nós estamos grudados em Cristo. Nós estamos presos a Cristo. Né? E a coluna, ela vem mostrar justamente isso, porque a coluna é Jesus que mantém todo esse tabernáculo de pé. E as cordas aqui, ó, de um lado de fora e a corda para o lado de dentro, é a minha vida e a vida do irmão. Sempre juntos. Sempre juntos. Perceba que eles estão unidos em cima aqui, né? Então, o lado de dentro eu vou colocar como se fosse eu e o lado de fora como se fosse meu irmão. Então nós estamos unidos aqui, em união, a palavra da unidade de Paulo. Até isso o tabernáculo ensina. Sobre a união. Sabia que a nossa igreja nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo disso tem pouco tempo, que a nossa igreja nos Estados Unidos tem 40 anos que estuda tabernáculo. Estuda outros livros da Bíblia, mas tem 40 anos que estuda tabernáculo. E até hoje se tem novos aprendizados em relação a esse tema. 40 anos. De tanto que é profundo. De tanto que é profundo. E às vezes a gente não dá tanta importância à leitura, né? A toda a leitura do tabernáculo. Eu falei disso ontem na escola bíblica dominical, né? Que ontem era uma leitura mais cansativa. Falou sobre as tábuas, né? As tábuas, isso. As tábuas que eram feitas aqui. E é uma leitura cansativa mesmo. Se você for ficar lendo, poxa, côvados daqui e dali, nossa, mas 10 de cá, 10 de lá. Só que são esses textos que vão enriquecendo espiritualmente a gente. A gente vai crescendo espiritualmente com esses textos. Isso para mim, assim, isso me chama muita atenção. É muito impactante, sabe? Eu confesso que textos assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender. Muito mesmo. Eu lembro que, fugindo um pouco do assunto mais dentro, que um dos primeiros textos que eu li, que eu achei muito assim, na época, complexo demais, foi Ezequiel 47. Aí você veio num domingo, lembro até hoje, de ceia, e pregou dentro da Ezequiel quando 47. Ele vai medindo 500 côvados, né? Isso, e aquilo ali abriu a minha mente. De lá pra cá eu comecei a focar mais em textos complexos. Falar assim, não é tão complexo assim, né? Às vezes a gente dedicar um pouco mais acaba entendendo, né? Sim. Que é nesse caso desse texto. Sim, verdade. Bom, vamos sair um pouquinho aí dessa questão da porta, né? E a parte de fora aqui. Quando eu falo a parte de fora aqui, é de fora mesmo, né? Porque o tabernáculo, ele tem também uma parte interna, mas é considerado de fora, né? Porque toda essa parte aqui, ó, onde tem esses jovens aqui, esses animais, também é considerado a parte de fora da tenda da congregação, né? A tenda da congregação é considerada essa casinha aqui bonita, que daqui a um tempo a gente vai chegar lá para falar muito sobre esses materiais utilizados. Mas vamos nos concentrar agora no primeiro móvel. Por quê? Algumas pessoas me procuram aqui na igreja e falam assim, poxa, mas por que estudar tabernáculo, né? Nossa, é um assunto antigo, né?
uma coisa que está escrita na Bíblia lá atrás. Algumas pessoas já me perguntaram, né? A gente ficar debruçando em cima desse tema. Mas esse tema aponta para Cristo e a gente cresce espiritualmente aprendendo com Ele. Então, por exemplo, o que eu vou te falar. Aqui na porta, quando a pessoa entrava, quando o sacerdote entrava aqui, vou pintar um rapazinho aqui, tá? Porque não tem ninguém aqui na porta, né, pô? Vou pintar um carinha aqui. A porta é Cristo. E para alcançar a salvação, alcançar a maturidade espiritual, que está aqui, ó, dentro do Santo dos Santos, eu preciso caminhar. Aqui é que está uma grande situação de muitas pessoas que não conseguem entender Deus, ou a Bíblia, ou algo parecido. Porque eles acham o seguinte: eu acreditei em Jesus, pronto, acabou. Agora eu tenho livre acesso com Deus, eu chego em Deus da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. É bem verdade que o véu se rasgou mesmo, tá? Então quando a Bíblia fala de véu, tem que rasgar esse véu e tem que rasgar o segundo véu que está aqui de trás. E nós temos a oportunidade de ter acesso a Deus. Através da oração eu tenho acesso a Deus. Mas o que nós estamos falando aqui é de um relacionamento mais próximo e mais íntimo. Então, aquelas pessoas que são cristãs, que conhecem um pouco mais a profundidade de Bíblia, vão entender que há pessoas e existem pessoas que possuem, ou que têm, ou que conquistaram uma intimidade maior com Deus. Isso é inevitável. O próprio Jesus, quando ele veio à Terra e se manifestou em carne, a própria palavra de Deus se manifestada, ele criou relacionamentos. E dentro desses relacionamentos existiam 2 que eram mais próximos. Eu não vou entrar nos outros, são 5, mas existiam 2 que eram mais próximos. Pedro, Tiago e João eram mais próximos de Jesus. Você pode ver que nos momentos finais da vida de Jesus, ali antes dele ser preso e ser crucificado, que ele chama todos os discípulos para orar com ele, chega em um dado momento ele fala assim: olha, agora vocês ficam aqui orando e vai vir comigo Pedro, Tiago e João. E eles foram mais para frente orar. A Bíblia diz que ele tomou distância dos outros e foi orar, porque esses tinham mais intimidade, estavam mais próximos. E dentro desses 3, tinha um que era mais próximo ainda, que era João. Então João era mais próximo. Então tem pessoas que conquistam uma intimidade e um relacionamento mais profundo com Deus. A pessoa entrou pela porta, ela está salva. Porque quem dá salvação é a porta. Dentro desse redil aqui, do nosso pastor chamado Jesus, se você está aqui dentro, você está salvo. Eu estou colocando essa figura aí só para as pessoas entenderem, tá? Mas não estou dizendo que quem entrava nessa porta no passado ia alcançar a salvação, não. Para alcançar a salvação, a receita é crer e confessar Jesus com a boca. Isso quando você fala assim, entrou na porta, tá salvo, só pra deixar bem claro, você tá colocando Jesus como a porta. Isso, colocando no modo figurativo, porque exatamente. O próprio Jesus disse, eu sou a porta. E ponto. Você pode olhar no texto de João que ele diz, a gente falou sobre isso. Eu sou a porta e ponto final, acabou, não existe mais outra porta. Não tem outra. Existem outras portas, lógico, mas que não levam à salvação. A única porta que leva à salvação é Jesus. E a única porta que existia no tabernáculo, a única forma de entrar no tabernáculo era por essa porta. Então por isso que existia uma única porta. Porque a única forma de chegar até Deus caminhando é através de Cristo e por Ele. Por isso ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim alcança a salvação, quem entrar por mim vai chegar ao Pai. Então, nessa questão de andar e de caminhar e de relacionamento, o que o tabernáculo também vai ensinar? Que depois da porta, que existe o átrio aqui, ó, e que existiu o átrio, começa-se a caminhada espiritual do cristão. Começa a caminhada do cristão. E cada móvel desse vai apontar para 7 experiências que o cristão pode ter. Nas próximas aulas nós vamos abrir aqui os móveis um por um do... Não, nós vamos começar hoje, né? Pelo altar. Eu digo o seguinte, aqui está tampado, a gente não consegue ver, né? Os móveis que estão aqui. Dali a pouco eu desenhei, mostrei, né? Pelo menos a posição de cada um. Mas depois nós vamos abrir aqui cada móvel, né? Que está aqui.
Mas cada móvel desse vai mostrar uma experiência. Então são 7 móveis. São 7 mobiliários. E nós estamos estudando aqui na igreja agora sobre dons espirituais. Quando nós chegarmos nos dons ministeriais, que é o de Efésios 4, eu vou mostrar para os irmãos, a palavra grega utilizada lá é mobiliário completo. Ou seja, estava falando do mobiliário completo do tabernáculo. Eu alcanço a maturidade espiritual quando eu alcanço o mobiliário completo, quando eu alcanço o mobiliário perfeito. Porque são 7 móveis. E cada móvel, esse é o primeiro, esse é o segundo, aqui o altar de ouro é o terceiro, o candelabro é o quarto, a mesa é o quinto, a arca da aliança é o sexto, contei certo? Mesa. Ah, são 7 experiências, perdão. São 7 experiências, né? Peraí. Falta não. São 7 experiências aqui, ó. Peraí. Aqui é a primeira experiência, segunda experiência. Aqui, ó, é a terceira e a quarta experiência, que é o altar de ouro. Sim. Aqui a quinta experiência, a mesa dos pães, a sexta experiência. E a sétima experiência. E a sétima experiência aqui no final. Perfeito. Mobiliário perfeito. 7. Perfeição. Por isso que a palavra grega utilizada é mobiliário perfeito. Porque são 7 móveis que vão te dar 7, ou vão te ajudar a ter 7 experiências espirituais. E essas 7 experiências é a perfeição de experiência com Deus. Nossa. É impressionante isso, né? É lindo. Uma palavra completando a outra. Completando a outra. Exatamente. Então, quando o cristão ele tem a oportunidade e ele crê nesse Jesus e ele entra por essa porta, quando o sacerdote ele entrava por essa porta, a primeira visão que ele tinha era esse móvel aqui, ó. Veja, eu vou tentar colocar aqui na tela para as pessoas verem. Eu vou tentar tampar aqui o lavacro, tá? Quando ele entrava aqui, ó. Olha eu desenhando o bichinho aqui de novo. Vou tentar desenhar os olhinhos aqui, a boquinha. Ficou bom, moço? Ficou, ué. Então, quando ele entrava ali, a primeira visão dele era o altar. Já era o altar. O altar de bronze, né? Era o altar de bronze. Então, esse altar, Marco, esse altar ele tem uma riqueza espiritual gigantesca. Quando a gente viu a primeira vez sobre ele, eu confesso que eu não... Você não imaginava? Não, a cada detalhe daquele jeito, não. Como fez e tudo que você vai falar aqui agora. Como eu já participei desse você já sabe, estudo, né? Hoje eu sei, né? Mas é igual eu falei pra você, acho que no episódio passado. Mesmo que eu já tenha passado por esse estudo, agora no podcast, eu tô conseguindo ter uma compreensão a qual eu não tive na primeira vez. Eu creio que pela tranquilidade, a calma, essa que a gente descontrai aqui, sim, você consegue absorver mais detalhe. E eu até aproveito esse momento para falar para todo mundo que está ouvindo, que aproveite esse momento. Não deu para ouvir, volta, ouve direitinho, volta, porque vale a pena. Você não esquece, fica na mente mesmo. Verdade. Então, esse móvel ele vai ensinar o cristão a ter uma experiência, as primeiras experiências. As primeiras experiências estão aqui no átrio, ó. Como eu tinha mostrado naquela hora. Aqui é a primeira experiência e aqui no lavacro é a segunda experiência. Só que o altar de bronze, eu destaquei isso aqui na igreja, você deve ter percebido, nós gastamos muito mais tempo. Olha, o pastor Zacarias, ele disse que nós gastamos mais ou menos uns 15 domingos. Só dele. Só para falar sobre o altar de bronze. Eu confesso que eu não tenho esse quantitativo na cabeça. Não sei. Mas eu sei que foram vários. E o lavacro, nós gastamos acho que uns 3 ou 4. Acho que não foi isso tudo, não. Acho que foi uns 4. Foi uns 4.
É porque você acabou teve aquele problema de saúde e você não vê uns 2 ou 3. Eu fiquei 3 sem vir. Então. Deve ter sido isso. Uns 4 domingos para nós falarmos sobre o lavaco. Tamanha é a representatividade e a grandeza desse móvel, né? Do altar de bronze. Primeiro, pelo nome. Era um altar. Onde tinha um sacrifício. Exatamente, que nós vamos falar sobre isso, né? Onde tinha um sacrifício. E segundo, o segundo nome de bronze. Porque isso também tem uma representatividade muito grande, tá? Porque quando Deus usa, lembrando que Moisés não teve a ousadia, ou Moisés não teve a oportunidade, melhor essa palavra. Ele sequer teve a oportunidade de decidir o que era feito ou o que não era feito. Deus disse nos detalhes para ele o que ele precisava fazer. E ele viu como era. No alto do monte, ele viu, ele teve a oportunidade de ver como era. E Deus citou para ele, e ele foi anotando tudo isso, né? Até mesmo porque está registrado na Bíblia. E depois eles tiveram a oportunidade de construir tudo isso. Esse altar está registrado em Êxodo. Êxodo 27. Eu vou ler aqui, até para as pessoas que estão acompanhando também poderem ter a chance de ler, tá? A partir do versículo de número 9. A partir do versículo de número 1, perdão. O número 9 vai falar sobre o átrio. Você quiser que eu leia? Você quer ler? Lê. Então vai lá. 27:1, né? Do 1 ao 8. Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2 metros e 25 centímetros de largura. O altar será quadrado. Sua altura será de 1 metro e 35 centímetros. Dos 4 lados fará pontas em formas de chifre que formarão uma só peça com o altar e o revestirá de bronze. Tu lhe farás também recipientes para recolher as cinzas da gordura incinerada e pás, bacias para aspersão, garfos para a carne e braseiros. Fará todos esses utensílios de bronze. Tu lhe farás também uma grelha de bronze em forma de rede e fará 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. Colocarás essa grelha Colocará essa grelha abaixo da beirada do altar, de madeira que fique à meia altura do altar, e a cobrirás de bronze. Farás igualmente varas de madeira de acácia para o altar e as revestirá de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for transportado de um lugar para outro. Farás o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Até o 8? Até o 8. Magnífico. Não é? Detalhe. Muito detalhe. Quando nós fomos estudar essa parte do texto, eu lembro que eu falei para os irmãos aqui na igreja que quando a gente para estudar a Bíblia e você está estudando um assunto, quando a Bíblia cita várias vezes uma palavra, você tem que marcar aquela palavra, né? A minha Bíblia está toda marcada, né? Vocês já perceberam. Você precisa marcar aquela palavra. Por quê? Alguma mensagem Deus está passando ali. Não tem como. E de repetir tantas vezes uma palavra só, aquilo, o leitor que está estudando, que não está só lendo, mas ele está procurando entender mais da Bíblia, isso precisa chamar a atenção dele de alguma forma. Ele não pode passar, para quem está estudando e procurando se aprofundar, ele não pode passar por um texto desse e não despertar nele uma curiosidade de entender por que de bronze. Poxa, Deus, aqui é Deus
falando para Moisés. Aqui não é Moisés, aqui é Deus falando. E Deus fala várias vezes a palavra bronze. Eu não marquei aqui, mas no mínimo umas 5, 6 vezes você leu bronze aqui. Bronze e sobre a madeira também. E sobre a madeira. Então em alguma anotação, seja no iPad, seja num caderno, seja no canto da Bíblia, ele tem que marcar: eu preciso ver bronze, eu preciso estudar sobre bronze. O que significa? Eu preciso entender o que é bronze. Porque se Deus falou muitas vezes de bronze aqui, tem algo que Deus... É uma mensagem que Deus quer passar. Poxa, aí alguém pode perguntar: mas Deus não poderia escrever logo de fato então o que ele quer falar, né? Mas veja que Deus é lindo e na sua grandeza ele é perfeito. Que ele vai deixando essas migalhas assim, né? Vamos dizer, não estou colocando pro lado pejorativo, tá? Mas ele vai deixando essas migalhinhas, esses pontinhos, justamente para se revelar para aqueles que querem ter e buscar um relacionamento mais profundo com ele. Porque você vai caminhar mais. Porque você vai procurar mais, vai caminhar mais, vai se aprofundar mais, vai conhecer mais dele. Então, daqui a pouco, se eu me esquecer, a gente fala do bronze. Você me lembra aí, os irmãos estão acompanhando aí também. Fala do bronze, né? Porque dos pontos que eu destaquei aqui, o primeiro ponto que eu queria destacar desse altar era o que era feito neste altar. 2 coisas eram feitas neste altar e uma delas eu vou destacar aqui. A outra que é queimar, né? Queimava ali o sacrifício. Tem um significado, mas esse é muito simples, então muitas pessoas devem conhecer. Primeiro objetivo por que esse altar foi criado, você pode ver que tinha uma grelha abaixo, né? Você leu aqui no texto. Era para matar. Este altar de bronze aqui era onde os animais eram mortos. Os animais eram mortos e existia toda a expiação em cima dessa morte, né? Existia toda a expiação do pecado das pessoas. Aí muitas pessoas se perguntam assim: poxa, né? Principalmente aquelas pessoas que são muito, não vou dizer muito ligadas ou muito defensoras, porque vai ficar parecendo que eu sou uma pessoa insensível. Mas eu gosto de animais também. E poxa, mas por que esses animais tinham que morrer? Por que Deus instrui as pessoas a matar os animais? Deus instrui as pessoas a criar os animais e Deus também instrui, como nesse caso aqui, que tinha que haver morte, né? Mas as pessoas também têm que se lembrar que nós alimentamos também de animais mortos, né? Sim. Então, fica aí minha reflexão. Todo mundo gosta de uma picanha da gordura, né? Mas ela vem do boi e o boi foi sacrificado para você comer. Ele teve que morrer. Teve que morrer. Então assim, hoje existem alguns alimentos que não provêm de morte animal, mas basicamente o mundo é alimentado dessa forma. Deus estava querendo ser alimentado pela morte? Não. A questão não é essa. A questão é que pós-pecado só há perdão para pecados com derramamento de sangue. Não há como em Deus ter perdão de pecados sem derramamento de sangue. Então esses animais que eram mortos neste altar, e só neste altar que havia morte. No lavacro não havia morte, no altar de ouro não havia morte, no candelabro muito menos, na mesa também não, e aqui no Santo dos Santos também não. O único móvel que apresenta morte chama-se altar de bronze. Era o único que tinha morte. O animal só morria aqui. E veja que era na entrada. Qual é o grande significado disso? Só há perdão em Deus se houver derramamento de sangue. Esses animais, eles também apontavam para o sacrifício que Jesus faria ali na frente. Alguns milhares de anos à frente, né? Mas apontavam para isso. A primeira experiência que o homem e a mulher que decide crer em Jesus, entregar sua vida a Jesus,
é o pecado, é a experiência do perdão dos pecados. Por isso que quando nós vamos pregar Jesus para alguém, existe a necessidade. Isso não é porque nós queremos, isso não é uma questão que a gente acha bonito ou um luxo. É por necessidade. A pessoa que crê em Jesus, ela tem que entender que Jesus morreu e derramou o sangue dele para dar vida e salvação para essa pessoa. Porque a primeira experiência que ela vai ter na sua vida cristã é experimentar da salvação. Porque quando ela entra por essa porta, que ela conhece Jesus aqui, ó, os evangelhos apresentam Jesus para ela, e ela vai ter que conhecer Jesus através dos evangelhos. Não existe pregação de Jesus aí fora de evangelismo ou algo parecido, missionário, sem apresentar Jesus pelos evangelhos. Apresentou Jesus, apresentou a porta, entrei pela porta, a primeira experiência é o altar. E a primeira experiência do altar é eu entender e experimentar o sangue que foi derramado por mim. Quando os sacerdotes pegavam os animais das pessoas para ser sacrificado, a primeira coisa que eles faziam era trazer o animal para cá. Eles matavam o animal e colocavam o animalzinho aqui, ó. Isso que é um animalzinho, tá? Não vai rir do meu desenho não, tá parecendo uma chave. Você tá parecendo um dinossaurinho aí. Então o animal era colocado aqui. E o sangue dele era derramado nesse altar. É só nós pegarmos aí a Bíblia em vários textos aqui de Êxodo e Levítico, nós vamos perceber isso. Levítico 16 também vai falar sobre isso, que é o dia do perdão do pecado geral. Então a primeira experiência do homem, a primeira experiência do sacerdote neste tempo aqui era de sangue. Derramamento de sangue. Para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, Deus, ele sempre trabalhou, e até hoje ele trabalha com 3 fundamentos na vida do homem: sangue, fogo e água. Sempre que você lê na Bíblia Deus trabalhando com as pessoas, você vai ver a presença de sangue, fogo e água. Vamos pegar de Abraão. Teve essa experiência. E vamos pular para Moisés. Aqui teve essa experiência. No deserto ele teve essa experiência. No Egito ele teve a experiência do sangue que passava no umbral das portas. No deserto ele teve a experiência do fogo, que era a coluna de nuvem de fogo que guiava eles durante o dia e a noite. É tudo. No deserto ele teve a experiência da água, porque ele passou na água pelo mar. E Paulo disse que aquilo foi um batismo. Eles viveram um batismo nas águas. Eles passaram por debaixo, no caso. Eles passaram dentro. Em terra seca, porém a água estava de um lado e do outro. Então eles passaram submersos na água. Não nadando, mas sim, por dentro, vamos dizer. Nós temos a experiência do sangue de Jesus, do fogo pelo batismo com o Espírito Santo e a água, que é o batismo nas águas. Os 3. Então Deus sempre vai trabalhar com o homem em cima desses 3, ou em cima deste fundamento: sangue, fogo e água. E aqui não é diferente. O primeiro móvel, a primeira experiência deste móvel, agora eu vou falar das experiências de forma separada, não daquelas 7, tá? Mas de forma separada de cada móvel. A primeira experiência era sangue. Mas aqui nesse móvel também tinha a experiência do fogo. Toda essa imagem aqui é um fogo, tá? Vou pegar aqui assim. Sangue e fogo estavam aqui. E água estava aqui no lavacro. À frente. Então perceba que o átrio, essa parte de fora aqui, ó, são as primeiras experiências tanto dos sacerdotes quanto dos cristãos. Quando alguém crê em Jesus e é inserido em uma igreja, uma comunidade de fé, que crê em Jesus como Salvador, as 3 primeiras experiências desse cristão é
sangue de Jesus que foi derramado pela vida dele. Ele vive essa experiência de sentir espiritualmente esse sangue, de ser purificado por esse sangue, de ser lavado por esse sangue. Porque o sangue de Jesus nos deixa mais limpo, né? Alvos como a neve, como Isaías diz. A experiência do fogo, que é o batismo no Espírito Santo. Aí estou falando de uma igreja pentecostal. Nós somos de uma igreja de linha pentecostal. Então a experiência do fogo, pelo batismo com o Espírito Santo, e a experiência da água, que é o batismo nas águas. Embora o lavacro tenha uma mensagem ainda mais excelente em relação a isso, uma mensagem excelente não, uma mensagem mais profunda, e não só o batismo nas águas. Também fala de batismo nas águas de uma forma surpreendente, mas traz outros 2 grandes ensinamentos para a vida do cristão, mas não vai ser o objeto hoje, nós vamos chegar lá, porque nós estamos falando só do altar de bronze. Então, a primeira coisa que acontecia nesse altar era a morte. Esse animalzinho aqui, ó, ele precisava morrer. Por quê? Porque o sangue dele precisava ser derramado. Por quê? Porque neste animal existia o pecado do povo. Como? A Bíblia diz que eles precisavam vir, porque eles precisavam vir, entregar o animal para ser morto no lugar deles, uma substituição, isso que Jesus fez na cruz. Para ele não ser morto, ele tinha que entregar um animal. E não era só chegar lá e simplesmente entregar o animal e estava perdoado. Não, ele precisava fazer uma oração de confissão. Aí a Bíblia diz que eles vinham com as mãos e colocavam sobre a cabeça do animal. E eles oravam com o coração arrependido, uma oração de confissão. Aí a Bíblia diz que espiritualmente o pecado daquela pessoa era transferido para aquele animal. E na morte dele havia o perdão, porque o pecado estava no animal e naquele momento ele morreria. Então ele levou o pecado dele com a morte. Foi isso que Jesus fez, isso que Isaías diz que Jesus fez. Ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas transgressões. Ali era algo de tempos em tempos, né? Sempre tinha que estar refazendo esse mesmo processo. Aí quando Jesus veio, ele fez perfeito. Ele fez, por isso que era só um tipo, por isso que era só uma figura, por isso que só apontava para aquilo que Jesus ia fazer. Então quando Jesus veio e fez, eu não preciso mais fazer aquilo. Por quê? Porque Jesus veio e foi perfeito, foi completo, foi pleno. Por isso não há mais necessidade de fazer isso. Porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, veio, morreu e se entregou por nós. Ele já fez expiação, ele já fez propiciação, ele já fez uma substituição. Ele já aplicou a redenção sobre as nossas vidas, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Tomara que dê tempo, porque meia hora aqui parece que é 2 minutos. Já passa rápido demais. Então a primeira coisa que acontecia nesse altar, Marco, era morte. Para haver derramamento de sangue, porque era uma mensagem de Deus: olha, vai vir, o Messias vai vir, Jesus vai vir, meu filho vai à terra, e ele vai morrer, vai derramar o sangue dele para perdão de pecados. E é isso que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo é só uma figura daquilo que vai acontecer. Então obrigatoriamente vem, coloque as mãos sobre o animal, faz uma oração de confissão, com o coração arrependido, confesse os seus pecados sobre este cordeiro. Ele vai ser imolado, morto. O sangue dele vai ser derramado. E o fogo era para queimar o sacrifício aqui, ó. Então o fogo devorava. Se não devorava, a grelha segurava. Essa grelha era justamente para segurar, por isso que ela era colocada abaixo. Então ela segurava os restos ali. Você viu que na leitura você leu, foi feito alguns utensílios, né? Então, esses utensílios, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Por que era feito esses utensílios? Então, a segunda experiência era o fogo. O fogo vinha e queimava. E esse fogo, se nós formos ler Levítico 9, nós vamos descobrir que no dia da inauguração do tabernáculo, no dia da inauguração dele, quem acendeu o fogo não foi o homem. Não foi o filho de Arão, não foi Moisés, não foi Miriam. Se nós lermos Levítico 9, a Bíblia diz que o próprio Deus acendeu o fogo. Como aquela experiência que Elias teve. Do altar. Do altar. Pegando fogo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18.
que ele vence lá o desafio com os profetas de Baal. E ele ora e a Bíblia diz que vem fogo do céu. Aqui no tabernáculo foi a mesma coisa. O fogo foi acendido por Deus. E aí o texto vai dizer que perpetuamente esse fogo deveria ficar aceso. Esse fogo não poderia apagar de forma alguma. Esse fogo poderia apagar. Então todas as manhãs eles chegavam, tá vendo que aqui tem umas madeiras? Ó? Vou dar um zoom aqui. Então eles tinham que vir, tá vendo que aqui também tem madeira aqui, ó? Eles tinham que deixar lenha reserva. Sempre pretende. Colocar lenha sempre aqui, ó. Porque o fogo não poderia apagar. E daqui a pouco eu vou dizer por que ele não poderia apagar. Então vamos lá. O único lugar que tem sangue, o único lugar que tem fogo é no altar de bronze. Vamos pro bronze? Vamos lá. Por que é bronze? O bronze fala de julgamento. O bronze aponta para julgamento. Por quê? O livro de Números, eu não anotei aqui essa referência, mas essa referência é muito conhecida. O livro de Números vai relatar um episódio onde o povo de Deus que saiu de Israel e estava em rumo à terra de Canaã, eles estavam no deserto. Em algum momento dessa caminhada, desse êxodo, o povo começou a ser picado de víboras, de cobras. Cobras, né? Cobras não, cobras. E o povo começou a morrer. No deserto não tinha hospital, não tinha como ser curado. Fazer nada. Não tinha como fazer nada. Era picado dessa víbora, serpente muito venenosa, que a Bíblia diz, e o povo começou a morrer. E aí Moisés vai e clama a Deus sobre essa situação. E Deus vira para Moisés e diz: olha, recolha bronze de bijuterias, de pedras preciosas, recolha bronze e faça uma serpente. Agora o que eu vou falar é forte. As pessoas precisam ter um pouco de entendimento bíblico para compreender. E se, irmão, pelo amor de Deus, se você entenda o que eu vou dizer, se você não entender, nos procure pelo Instagram, vou deixar meu WhatsApp, né? Não vai sair falando por aí que a gente está pregando heresia. Então Deus vira e fala assim: olha, construa uma serpente de bronze, coloque ela no alto. Esse texto vai ser bem detalhista em relação a isso. Coloque ela no alto. E quem for picado pela víbora, ao olhar para essa serpente, vai ser curado. Forte. Impressionante isso. Milhares de anos depois, isso aconteceu. Essas pessoas olhavam para a serpente e eram curadas. Milhares de anos depois, Jesus vem e diz: sim. Assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim será levantado o Filho do Homem na terra. Ou seja, a serpente. O bronze, Jesus está se comparando a uma serpente. Nesse ponto. Ele está se colocando como uma serpente. Ele diz: assim como o Filho do Homem, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado sobre a terra. É forte isso. Porque Jesus está se comparando a uma serpente. E muitas das vezes quando você fala de serpente, quando você assemelha a serpente biblicamente falando, as pessoas falam: é o Satanás, é o diabo. Mas aqui Jesus está se colocando no lugar de uma serpente. E uma serpente de bronze. Agora, por que é julgamento? Porque você concorda comigo que no deserto, uma pessoa ser picada de uma cobra venenosa, uma peçonhosa, ela está voltada, ela não é voltada para a morte que eu quero dizer, mas ela está sentenciada à morte. Destinada a morrer. Ela está destinada a morrer, porque não tinha mais sanidade, não tinha cura, não tinha jeito. O destino dela era a morte. O destino dela era a morte, ela ia morrer. Não tinha como ter outra solução. Aí vem Deus e diz: olha, constrói a serpente de bronze, não pode ser de prata, não pode ser de ouro, não pode ser de madeira, tem que ser de bronze. De bronze. Ao ponto que as pessoas olharem para essa serpente, ela vai ser liberta de onde? Da doença ou da morte? Da morte. Da morte, porque ela estava destinada à morte. A predestinação dela era a morte. E Deus vem e coloca uma saída para ela. No alto, essa serpente tem que ser colocada no alto. Jesus foi colocado no alto de uma cruz. Em cima do monte. Aí Jesus vem e todas aquelas pessoas que olham para Jesus no sentido de crer,
elas são libertas, elas são livres Da morte. da morte eterna. Por isso que fala de julgamento, porque essas pessoas, a Bíblia diz que as pessoas que não creem em Jesus, que estão no mundo, elas já estão mortas. Elas estão destinadas à morte. Acho que foi, não sei se foi você ou se foi o pastor que falou assim que é como se Deus enxergasse dois tipos de pessoas. Pessoas que estão vivas e pessoas que estão mortas. Espiritualmente, sim. Sim, isso, espiritualmente. Espiritualmente, sim. São pessoas que crerem em Jesus, estão vivas. Aquelas que creram em Jesus estão vivas. As que não creram... Estão andando na rua, mas estão mortas espiritualmente. Eu dei um exemplo, inclusive, lá em casa, sobre isso. Falei assim, eu comparei. Isso foi um exemplo meu que eu dei para uma moça lá. Falei assim, olha, tá vendo aquela calçada? Aquela calçada, ela tá ali, não tá? Ela existe, certo? Ela só existe. Mas ela está morta, ela não tem vida nela. Mas você sabe que ela tá ali. Do mesmo jeito, é uma pessoa que não crê em Cristo. Ela tá aqui, ela existe, mas não tem vida nela. É basicamente isso que a palavra nos deixa bem claro. Né? Sim, você vai ver aquele episódio que Jesus encontra aquele moço e ele diz, olha, eu quero te seguir. Jesus, vem, me segue. Aí ele diz, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Aí Jesus vira e fala assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. É muito forte. É muito forte. Então, o julgamento está aí. O bronze fala de julgamento. Então, como o altar era de bronze, o altar era de julgamento. Julgamento do quê? Dos meus e os seus pecados. Jesus é o próprio altar. Esse altar aqui, ele aponta 100% para Jesus. Ele é 100% Cristo. Ele é 100% Cristo porque ele é de bronze. E é nesse altar que existia o julgamento para os pecados. E é em Jesus que existe o julgamento para os pecados. Jesus tomou sobre ele os nossos julgamentos. Por isso que ele é o altar. E é por isso que o sangue era derramado neste altar. E a gente vai ver que mais na frente que através desse altar é direcionado várias coisas dentro do tabernáculo, começando daí, né? Sim. Tudo girando em torno do altar. Não que ele seja o único móvel importante, mas que ele tem uma... Ele tem uma distribuição muito grande. Muito ampla. E o que eu vou falar aqui, eu acho que no dia você não estava. Tenho quase certeza que no dia do ensino você não estava nesse dia. Do sangue aqui. Olha, eu tenho quase certeza que você não estava, porque dentro de mim eu falei, poxa, o Marco tinha que estar aqui. Então... Você não estava. Você vai ver que você vai olhar e falar assim, poxa, isso aí eu não sabia. Nós estamos caminhando o caminho de cruz, certo? Certo. Jesus não foi crucificado em uma cruz? O sangue dele não foi derramado numa cruz? Sim. Não foi? Sim. Ele foi colocado numa cruz, foi colocado em pé, então o sangue... Você concorda comigo que a cabeça dele sangrava? Então quando ele encosta a cabeça na cruz, aquele ali fica manchado de sangue. Claro que em alguma parte da cruz, o sangue, ele foi em volume maior derramado. Né? Mas o sangue, ele passou, vou dizer assim, ele passou por toda a cruz, não passou? Porque as mãos foram furadas, então em algum momento esse sangue desceu, molhou a haste. Até porque ele foi furado no chão. No chão, né? Depois ele foi erguido. Então em praticamente todas as partes da cruz passou o sangue de Jesus. E em todas as partes do tabernáculo vai passar o sangue. Eu não tava. Você não tava nesse dia? Não. Não tava. O sangue é derramado aqui, ó. Se você observar o texto, a Bíblia diz assim, olha, e o sangue, faça uma reserva e guarde o sangue. Eu vou falar sobre a questão da distribuição que você falou agora e vou falar como que o sangue era levado. Lembra que você leu aqui que foi feito alguns recipientes e um desses recipientes era o balde? Bacia, não? Ou bacia. O balde ou bacia. Era justamente para levar o sangue, porque era de líquido. E no dia do Yom Kippur, a Arca da Aliança está aqui, o sangue só tinha aqui, ó, por isso que Deus falou, olha, é preciso guardar do sangue. O sangue não pode ser derramado 100%. Perdão. O sangue não pode ser derramado 100% aqui, porque parte do sangue era derramado com o animal, não tinha como. Degolou o animal, parte do sangue vai cair ali. Aí Deus, é como que Deus olhasse e falasse assim, pera, pega o balde, pega a bacia.
recolha uma parte do sangue, não deixe o sangue cair todo e guarde. Por quê? Aqui na Arca da Aliança, onde tinha ali a figura dos querubins, e aqui também no altar de ouro, onde tinha o incensário, do incenso especial, ele precisava esguichar sangue. Aspersão de sangue. Fazer aspersão de sangue. Só que aqui não tinha sangue. Na mesa não tinha sangue. No candelabro não tinha sangue. E aqui muito menos, não morria animal ali dentro. Só no altar. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar a tigela ou o balde aqui, ó, cheio de sangue, e andando. Por isso que é caminho crucificado. E andando, ele tinha que andar, passar pelo lavacro, porque ele precisava se lavar. Ele não podia entrar. Ele não podia entrar sem se lavar. Então ele deixava aqui o balde ou a bacia, né, dependendo da sua tradução. Ele se lavava. Você concorda comigo que quando ele começa a carregar esse sangue, alguns pingos de sangue vão caindo? Concordo. Alguns pingos de sangue vão caindo aqui no chão. Por acidente mesmo. E aí ele entrava aqui, ó. Ele entrava aqui andando. E o sangue, em algum momento, era cair aqui. Aí ele precisava fazer aqui. Aí ele aspergia sangue aqui. Ele precisava vir à mesa, porque ele precisava se alimentar dos pães. Aí ele voltava com esse mesmo sangue. Ele precisava vir no candelabro, porque era o caminho que ele precisava fazer. Ele voltava. E se fosse o dia do Yom Kippur, e se fosse o sumo sacerdote, porque no dia do Yom Kippur o sumo sacerdote que fazia esse trabalho, ele vinha com esse sangue até aqui. E aqui ele aspergia o sangue de novo. Na arca. No propiciatório. Então o sangue do animal, ele percorria todos os móveis. E nós já falamos que os móveis foram colocados em formato de cruz até aqui em cima. E o sangue de Jesus foi derramado em toda a cruz. Do mesmo jeito do tabernáculo. Do mesmo jeito. É incrível, né? Como que os detalhes. Isso é incrível, mano. É como se... É como não. Realmente, Deus, ele pegou, ele foi lá... Pra gente entender aqui, né? Foi lá, viu o futuro. Peraí, meu filho, vai acontecer assim, assim e assim. Isso. E aqui é só uma figura, é só uma amostragem. Sim. Eles não tinham essa revelação. Eles poderiam até ter essa revelação. Nós já falamos, acho que aqui na igreja a gente fala muito. Que Hebreus 4 revela que eles não tiveram essa revelação por falta de fé. Só isso. Se eles tivessem um pouco mais de fé, de entender que não era só um serviço. Por isso que o nome mais correto para que se tem na igreja é serviço a Deus e não culto a Deus. Porque é um serviço, é um trabalho que nós fazemos para Deus. É um serviço de cultuar. Muitas igrejas usam esse termo de serviço. No Brasil nem tanto, mas aí fora você pode observar que muitas igrejas usam. Hoje é dia de serviço. Pode entrar no site de algumas igrejas, que não seja a nossa, por exemplo, você vai observar. Dia de serviço. Até americano, até a igreja americana canadense. Você vê que é o dia do serviço, é o dia de trabalhar. Porque os sacerdotes trabalhavam, era o dia do serviço deles. E nós também aqui trabalhamos no dia do culto. Sim. Então é um serviço de adoração, um serviço de cultuar a Deus. E veja que por trás de todo esse serviço deles aqui, ó, existia uma mensagem magnífica, surpreendente de Deus. Mas eles não conseguiram ter acesso a essa mensagem. Por falta de fé. Eu estou pintando de vermelho justamente para mostrar que, da mesma forma que o sangue de Jesus marcou a cruz e marcou todos os pontos da cruz, da mesma forma o sangue do animal que era morto aqui, ó, que apontava para Cristo, obrigatoriamente ele tinha que percorrer todos os móveis e fazer um sinal de cruz aqui. E do mesmo jeito o fogo fazia assim. Não vai chegar lá. Nós vamos chegar lá. É. Mas esse do sangue, o dia que eu li isso, Marco, eu fiquei impactado. Falei, gente, que coisa interessante. E a gente não para pra observar os detalhes. É literalmente os detalhes. É literalmente os detalhes. É muito... Eu falo, sempre quando eu vou conversar desse estudo pra alguém, eu falo assim, gente, vocês podem até ter ouvido algo lindo, mas esse estudo, ele é diferente. Ele é diferente. Porque eu acho assim, algo se torna bom
ou muito bom, eu imagino que pela atenção que você dá a cada coisa. Talvez alguém olhe e fale assim, Marco, não é um estudo tão lindo, mas será que realmente observou os detalhes? Se você parar para observar, né? Isso, será que parou para analisar realmente o que esse estudo está trazendo? E é isso que eu tento, parece que dá vontade de pegar e falar assim, que ó, isso aqui. Mas não a gente não consegue, né? Não consegue, é impossível fazer isso. É impossível. É impossível mesmo. Tem gente que fala pra mim, Marco, são 1h30, são 1 hora de gravação. Quantas horas é um filme? No mínimo 1h30, 2. Você entendeu? E a gente para, né? Fica... Não, tudo. Se sai pra fazer algo, você coloca pausa. Você entendeu? Então, e a gente às vezes não consegue ficar 1 hora na frente da TV. Hoje tem a TV pra ouvir algo tão magnífico desse jeito. Verdade, mas vamos caminhar lá, senão vamos não vamos terminar hoje não. Termina não. É grande, eu acho que nós não vamos terminar hoje, vai ficar pro próximo. Termina aí. não. Termina Nem não, começou. É muito grande. Pois é, eu tô no segundo tópico. Nem começou. Vamos falar do fogo então, da distribuição do fogo, porque aí depois eu falo sobre a madeira de cetim. O fogo, como ele foi acendido por Deus, não foi o homem que acendeu, a primeira vez que acendeu foi Deus, o fogo, e olha, perpetuamente, não pode deixar o fogo apagar. Só tinha fogo aqui, ó. Só tinha fogo aqui. Depois eu quero voltar no sangue e no fogo para aplicar isso na vida das pessoas, para as pessoas entenderem a aplicação, né, do texto. Sim. Então só aqui tinha sangue e fogo. O fogo, ele também tinha que ser distribuído. Ele também precisava ser distribuído. Porque só tinha fogo aqui. Lembra que no texto, além, nos utensílios também tinha paz? E faz paz de argola, de argola, de madeira de acácia ou cetim, né? Porque acácia e cetim é a mesma árvore. E reveste elas de bronze, né? Por quê? Porque aqui, ó, nós tínhamos o candelabro, nós tínhamos o altar de ouro, nesse altar tinha um incenso especial, e aqui nós tínhamos a mesa. E essa mesa, além dos 12 pães, ela também tinha um incenso puro. Aqui, nesses 3 móveis, em algum momento, o fogo poderia apagar. E precisaria acender de novo. Então, por que é caminho crucificado? Eu vou começar a elucidar provavelmente isso na cabeça das pessoas agora, com a questão do sangue e com a questão do fogo. Então, o sacerdote que estava no serviço, vamos pegar esse rapazinho aqui, ó, que estava no serviço do dia, e que ele entrasse no lugar santo e ele visse o fogo das 7 pontas do candelabro aqui, ó, apagadas, obrigatoriamente ele tinha que caminhar, por isso que é caminho crucificado, e voltar aqui, ó, nesse altar, porque só aqui tinha fogo. Era o único fogo que podia. Por isso que era feito as pás para as brasas. Aí ele tinha que vir aqui pegar as brasas de fogo do altar, pegar dessas brasas, voltar aqui e acender o fogo do candelabro. Ou o incenso também. Ou o incenso, porque aqui poderia queimar todo o incenso e precisava queimar de novo o incenso especial ou o incenso da mesa. Então veja que o fogo de Deus, cada móvel desse não apresenta uma experiência? Sim. Eu vou antecipar a experiência, eu vou falar aqui hoje só da experiência do candelabro, tá? O candelabro, Marco, ele vai apontar para a Bíblia. Ele aponta para a palavra. Porque aqui dentro, veja que é 100% fechado, ó. Sim. Não tem iluminação aqui dentro. E aqui tem outro véu. Isso aqui não era um paninho qualquer, não era um paninho de TNT. Para fazer com que esse véu abrisse um pouco, precisava de uma junta de bois para que o sacerdote passasse por baixo dele. Tanto que ele era pesado. E ele era feito, tranlaçado um no outro. Tá? E aqui também, como todos eles, o da porta, o primeiro véu e o segundo véu, ele era trançado, como se fosse tricô, sabe? Então, você sabe que quando você vai trançando uma corda na outra, ela fica forte. Então, para que ele pudesse entrar aqui, isso era muito pesado para abrir, não na vertical e nem na horizontal, porque isso é Jesus que fez, mas eles passavam por baixo, nós já falamos sobre isso aqui. Acho que foi no primeiro ou no segundo episódio. Você tinha que passar por baixo. Então não tinha iluminação aqui. Não tinha iluminação do sol. O que iluminava todo
o lugar santo era o candelabro, com as luzes dele. Por isso, esse é um detalhe. O outro eu não vou contar, que esse é uma surpresa impactante sobre essa questão do candelabro, porque ele apresenta a Bíblia. Mas o primeiro ponto porque ele representa a Bíblia é isso. Então ele dava luz para o caminho. E o salmista diz que lâmpada para os meus pés. Não, luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos, ou eu estou invertendo? Estou invertendo. Né? É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? A palavra. Então o candelabro é a experiência da palavra. Agora olha que coisa interessante. Se a luz ou o fogo, individualmente falando, se apaga, se o meu desejo para estudar a palavra vai se apagando, isso é lindo. Esse fogo vai se apagando. Por que é caminho crucificado? Porque espiritualmente eu preciso entender que eu preciso sair daqui, voltar no altar aonde tem fogo. O batismo com o Espírito Santo está aqui, o fogo está aqui. Confessar. O perdão dos pecados está aqui. A pessoa vai esfriando e vai deixando de estudar a Bíblia, Marco, por conta de pecado. O pecado vai pesando tanto, o pecado vai fazendo parte da vida dele, ele não vai confessando, ele não vai se limpando, ele não vai se purificando desse pecado e vai só juntando como se fosse sujeira, como se você não se banhasse. O pecado é sujeira espiritual. Pesa. E ele vai pesando, ele vai esfriando, né? A gente vai chamar de esfriamento espiritual, esfriamento, ele vai esfriando. E antes que acabe tudo, qual é a saída para ele? Qual é a saída para a pessoa que às vezes está nos acompanhando e não sabe o que fazer? Ele tem que voltar espiritualmente nesse altar, porque só aqui que tem fogo. Aqui tem o sacrifício, aqui tem o sangue. E ele tem que impor as mãos dele espiritualmente falando sobre o Cordeiro de Deus, que é Jesus, confessar através de oração esses pecados. Jesus vai pegar esses pecados e vai levar para fora, vai perdoar, vai levar esses pecados dessa pessoa. Ele vai se ver leve e limpo desses pecados. O Espírito Santo, veja que o fogo só veio no altar depois que houve sacrifício, depois que o cordeiro já estava morto aqui, não foi antes. Foi só depois. Depois que o cordeiro morreu, derramou sangue, Deus veio com fogo e limpou e consumiu. Levítico 9 diz que depois que foi morto, Deus veio com fogo e consumiu toda a oferta, toda a oferenda. E aí nasceu o fogo. Então o fogo só nasce depois que há perdão. O fogo só nasce depois que tem derramamento de sangue. E o sangue de Jesus está derramado. Só que é necessário, primeira carta de João diz o seguinte: aquele que é fiel para confessar os seus pecados, ele é fiel para os perdoar. Então é necessário você vir nesse altar espiritualmente falando, caminhar esse caminho de cruz, entender que você tem que voltar, que você tem que regredir a esse altar, porque o altar é a primeira experiência, o altar está aqui na porta. E você espiritualmente coloca as suas mãos espirituais sobre Jesus, confessa os seus pecados sobre Ele com o seu coração arrependido. Ele vai tomar esses pecados, Ele vai perdoar esses pecados. E essa energia, Isaías diz que essa energia do pecado, Deus pega esse pecado e coloca atrás das costas dele, ou seja, ele não lembra mais desse pecado. Passou. Limpo, purificado agora, o Espírito Santo vem de novo com esse fogo espiritualmente, que é o que o sacerdote fazia. Ele pegava esse fogo, vou mudar de cor aqui, e ele voltava com esse fogo e acendia de novo aqui o candelabro. De novo. E espiritualmente você faz esse caminho de volta. E volta a estudar a sua Bíblia. E você vai ver que a luz, a Bíblia, vai voltar a ser luz na sua vida. Não generalizando, obviamente, mas é um ensinamento hoje muito... Não vou dizer... Não, é errado. Porque às vezes a pessoa tá fria espiritualmente, vamos se dizer, né? A pessoa tá fria, tá desanimada, porque o esfriamento acontece isso, o às desânimo, vezes acontece mesmo, né? O desânimo, você desanima e tal. Sim. E aí você vai conversar com um líder espiritual e ele vira e fala assim, ó, você tem que jejuar mais. Você tem que estudar mais da Bíblia. Você tá lendo pouco Bíblia. Mas não é esse, não é o caminho. É voltar lá atrás, voltar lá no altar, ajoelhar e falar assim, ó papai, foi assim, 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 o Senhor me perdoa e... Quer ver a Bíblia falar isso literalmente? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ou 2. Levanta. Não, levanta não. O apóstolo João escreve para a igreja de Éfeso.
Lembra-te. Lembra-te onde caíste. Isso. Eu já preguei. Volta ao primeiro amor. Isso. Eu lembro. Isso é caminho de cruz. Isso é voltar às primeiras experiências. Lembrar onde que tudo... Lembrar as primeiras experiências espirituais com Jesus, com Deus. Praticar isso. Essa é uma regra que não pode sair da cabeça, da mente, do coração do cristão. Lembra-te. A primeira... Isso é essencial para crescimento espiritual e isso é essencial para a vida cristã, Marco. Ler, entender. Não adianta só ler. E depois... Praticar. Isso. Eu preciso colocar isso em prática dia a dia. Eu preciso entender que eu preciso voltar nesse altar, porque a gente se suja todos os dias. A gente peca. A gente peca todos os dias. Não há. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. O apóstolo João diz isso na sua carta. Não tem como. Você é mentiroso também, você está enganando a si mesmo. Eu não tenho pecado, eu não sou pecador. Você está enganando a si mesmo. A Bíblia diz isso. Agora, a Bíblia também te dá a receita de como se livrar desse pecado. É assim, porque o cordeiro está aqui, morto, imolado, ele já foi morto. O sangue dele já foi derramado, está aqui. E é o sangue dele que purifica, o sangue dele que perdoa os pecados. Deus só perdoa pecados das pessoas através do sangue de Jesus que foi derramado. Então nós temos que voltar nesse altar de julgamento, esse altar de bronze, para reavermos o fogo, receber perdão dos nossos pecados, e aí sim eu voltar a ter as experiências do candelabro, eu voltar a ter as experiências do altar de ouro, eu voltar a ter as experiências da mesa, que nós vamos chegar lá, e eu ter a experiência da Arca da Aliança. Presença de Deus. Que é a presença de Deus. Isso é impressionante. É muito lindo. Então, eu confesso que dessa parte, não só essa, mas é uma das partes mais lindas que eu acho, é isso, é retroceder, lembrar. Tem um hino que fala sobre isso também, lembra-te. E voltar lá atrás do primeiro amor, né? Meu primeiro amor, isso é magnífico. Porque demais. Tantas promessas, né, a gente faz quando estamos no primeiro amor, né? Sim, verdade. Bom, falando um pouco aí sobre o material que foi utilizado, porque Deus diz, olha, faz tudo. Todas as partes desse altar faz de madeira de acácia ou madeira de cetim, né? Madeira de cetim para aquelas bíblias que são mais antigas. Madeira de acácia, como a minha Bíblia diz, é uma Bíblia mais atualizada, tá? Então essa madeira, né? Até ontem na escola bíblica dominical, tinha um irmão visitando, e na hora que eu fiz uma pergunta, lembra, irmãos, quando a gente estudou sobre a madeira de acácia lá no altar, né, o que representa essa madeira? Aí ele disse, representa nós, fala de nós. Mas não é. Muitas das vezes isso é ensinado no Brasil, mas essa madeira não representa e não aponta para nós. Porque esse altar aqui, ó, ele é 100% Cristo. Então ele tem que apontar para Jesus. Aí nós vamos nos lembrar o seguinte, que essa madeira de cetim, eu até fiz questão de deixar a anotação aqui, ó. Essa árvore, a cita, essa árvore se chama cita, ela cresce no deserto, é pesada, indestrutível por insetos e tem uma fibra muito bonita. Nós temos uma fibra indestrutível? Não. Somos destruídos facilmente. Seus galhos se dobram e se torcem. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele vai se torcendo um no outro aqui, se transformando assim em uma madeira muito forte. Nós somos uma madeira muito forte? Não. Nós somos. Isso aponta para a natureza humana de Jesus, que também era muito forte. Nós temos que nos lembrar que Jesus era homem e era Deus. Então essa madeira aponta para o lado humano de Jesus. E o bronze aponta para o lado de Cristo de Jesus, que é o lado divino e o lado humano. O bronze fala do lado divino, do poder do julgamento, de tomar sobre ele o nosso julgamento. E a madeira fala do lado humano de Jesus. As pessoas precisam entender isso. Que a madeira de cetim ou a madeira de acácia não fala de nós, não aponta para o homem, de forma alguma. Aponta para o lado humano de Jesus. E o bronze aponta para o lado divino de Jesus. Isso é interessante, a gente não poderia deixar de passar aqui. O bronze nós já falamos, que é uma das coisas que eu anotei aqui. Agora, a minha Bíblia ela já tem traduzida aqui, ó, a medida.
Mas se você pegar uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, por exemplo, que é mais antiga, tradução mais antiga, ele não vai falar no versículo 1, por exemplo, medindo 2 metros e 25 centímetros de largura. Ele vai falar 5 côvados de largura. Só no côvado. E de altura, ele vai falar 3 côvados. Tá? Então, até nisso tem uma mensagem de Deus. Porque quando você começa a estudar sobre a Bíblia, todo mundo sabe que a Bíblia trabalha através de números. Deus fala sobre números. A Bíblia fala de números em todos os momentos, em quase todos os momentos Deus usa a questão dos números. Então, 5, por que 5 côvados? Aqui nós temos que lembrar que isso aqui é Deus, é Jesus 100%. 5 está falando da natureza de Jesus, porque 5 na Bíblia fala sobre a graça. Nós temos um pastor aqui em Goiânia que é muito aprofundado no assunto da graça, que é o pastor da Videira, pastor... eu esqueci o nome dele aqui agora. Aloísio Silva. Ele é muito aprofundado. Se você ouvir alguma pregação dele em algum momento sobre graça, você vai ver que ele vai relacionar o número 5 ao número da graça. Tá? Isso é um estudo de numerologia. E o número 3 é o número da perfeição de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é Deus em sua plenitude derramando toda a sua graça. Não é graça que fala esse altar aqui? Literalmente. Sangue, morte, derramamento de sangue, fogo do Espírito Santo. Graça, absolutamente graça. É nesse móvel que demonstra a salvação. Porque, olha o texto que Jesus diz: eu sou a porta. Entrando por essa porta, você vai encontrar vida, salvação. Olha tanto que o texto é perfeito, Marco. Eu sou a porta. Entrando por essa porta, você vai dar de cara com a salvação. Que está no altar. Que é o sacrifício. Porque só poderia matar aqui. O sacrifício só tinha aqui. O sangue só era derramado aqui. Graça. Perfeitamente graça. Plenitude de graça. Deus pleno derramando sua graça. Por isso que ele tinha que medir 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. A altura perfeita. Agora, sabe quem tentou desenhar, decifrar dessa graça e dessa altura e dessa profundidade? Paulo. Aqui, ó. Até anotei aqui. Efésios 3. Se nós formos aqui em Efésios 3, ó. Efésios 3, versículos 16 até 19. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Agora olha o 19. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Ele falou literalmente Ele falou literalmente do altar. Ele disse, olha, para você compreender e entender a largura, que é o 5 da graça, que é o comprimento também. Então, Marco, o apóstolo Paulo, ele tentou desenhar, decifrar essa questão do comprimento, né? Da largura, do comprimento em Efésios 3. Ele tentou decifrar e desenhar para as pessoas qual era o tamanho dessa largura, desse comprimento, da altura, da profundidade, baseado aqui no tamanho, 5 côvados, 5 graça, altura 3 côvados, plenitude de Deus. Então, plena graça derramada no altar. E ele tentou mostrar isso para a igreja dos Efésios. Veja que no episódio anterior, acho que foi no anterior mesmo, no primeiro, acho que foi no anterior, no segundo, você comentou assim, poxa, nossa,
pegar lá Mateus 13, parábola do semeador, 30, 60 e 100%, colocar isso no tabernáculo, né? Você ficou meio impactado com isso. Isso é interessante porque a Bíblia, como eu disse naquele dia, é um grande quebra-cabeças. O que a gente tem que fazer é juntar as peças, né? Sair juntando. E às vezes a dificuldade das pessoas é essa, é entender que a Bíblia é um grande quebra-cabeças. E aquela grande máxima que se falava antigamente, de que eu não preciso estudar o Antigo Testamento, o cristão não tem que estudar o Antigo Testamento, isso é totalmente incorreto, totalmente errôneo, esse tipo de pensamento. Cristão precisa sim entender e aprofundar o Antigo Testamento, porque sem o Antigo Testamento você não tem uma compreensão plena do Novo Testamento. Eles se completam, eles são as grandes peças do quebra-cabeças lá, né? Então eles se completam, tá? Isso é impressionante. Fica magnífico, né? Quando eu falei lá dos 30, 60, quando eu conhecia muito aquela palavra, eu conheço porque eu já até ministrei ela. Do semeador. Isso, então aquilo ali, quando eu vi esse crescimento colocado dentro do tabernáculo, aí eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, que isso, nunca tinha imaginado por esse lado. Mas é isso que mas percebe que é isso que Paulo faz aqui? Ele pega esse altar e ele coloca dentro do texto de Efésios. Mas eu vou voltar aqui naquela questão, requer um olhar mais espiritual para entender. E requer você ter um aprofundamento também bíblico do Antigo Testamento aqui nesse sentido, para você entender o que Paulo estava dizendo ali na frente, né? Então isso é impressionante. Mas vamos lá. Vamos caminhar um pouquinho? Vamos falar dos chifres só? Dá para terminar, né? E no próximo episódio nós vamos falar sobre essas varas aqui, ó. As argolas que eram colocadas aqui, tá? Porque tem que usar alguns textos bíblicos para ficar bem, para entender bem. E aí depois nós vamos falar sobre essa parte no próximo episódio. E depois a gente já entra no lavacro, que também é uma experiência lindíssima. O lavacro ensina muito. Eu literalmente vou conhecer 100% dele aqui. Você não pegou. Eu não peguei. Você estava doente, é verdade. Mas vamos lá. Então aqui, ó, em Êxodo 27, no texto que nós lemos, no versículo 2, a Bíblia diz assim, ó, dos 4 lados farás pontas em forma de chifres, que formarão uma só peça com o altar e o revestirás de bronze. Então, veja que Deus fala para ele colocar chifres nas 4 pontas. O que Deus está falando para ele fazer é isso aqui, ó. Literalmente é isso aqui. Deixa eu pintar de verde, porque vai ficar melhor para os irmãos acompanharem aí. Ele está falando para colocar chifres aqui, ó, nas 4 pontas. Aqui não dá para perceber direito por conta do fogo, mas aqui dá para ver. São 4 chifres, mas Deus ele não fala o porquê disso. Só manda criar. Ele só manda colocar. E é isso que eu estava dizendo lá no início, que para quem está estudando da Bíblia, isso tem que chamar a atenção da pessoa. Poxa, mas chifre, foi colocado chifre aqui, mas com qual finalidade? Qual é o objetivo desse chifre? Por quê? Que representa? Por que 4? Por que não poderia ser 2 ou 1? São perguntas que você faz para o texto e te chama a atenção e te faz compreender melhor o texto. Ontem eu falava isso aqui na escola bíblica dominical e eu já falei isso aqui várias vezes na igreja. Quando você não entende um texto, você desenha esse texto. Se você desenhar esse altar como ele está aqui e colocar os chifres, você vai começar a entender, poxa, os chifres estão aqui, mas qual é o objetivo desse chifre? E isso vai te levar a um conhecimento mais rico e mais profundo. Então, os 4 chifres falam dos 4 aspectos que Jesus faz para os homens que creem nele. Porque nós estamos falando de um altar de sacrifício e de julgamento. Sim. Então os 4 chifres têm que falar desses 4 aspectos que na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, tem 4 aspectos que Jesus opera na vida do cristão, que é esse chifre. Primeiro, chifre na Bíblia vai apontar para poder. É algo poderoso. Pode ver que um rinoceronte, toda a defesa dele está no chifre. Quando ele quer se defender, o poder dele de fato está no chifre. O boi, quando ele tem um chifre, ele vem te dar uma chifrada, porque o poder dele está no chifre. Chifre fala de poder, aponta para poder na Bíblia. Eu não gosto de usar esse negócio de fala de poder, mas eu gosto de usar a ponta, né? Para poder, para unção. Você pode observar que quando Samuel vai ungir rei, ele chega na casa do pai de Davi,
ele chega com óleo de unção para ungir o rei, e esse óleo estava num chifre, estava derramado num chifre. Por quê? Porque esse óleo poderoso estava dentro de algo também que reflete, que aponta para poder. Então os 4 chifres apontam para os 4 aspectos poderosos. Eu vou colocar um P aqui do lado do 4 para as pessoas entenderem. Para os 4 aspectos poderosos que Jesus conquista na cruz por nós, com um poder muito grande, com um poder sensacional, tá? Uma outra situação que na verdade 2 razões, tá, principais para que tenha chifres no altar. A primeira razão é para ornamentar, deixar ele bonito. Porque se fosse só um quadradão de madeira e não tivesse esses chifres, às vezes ele não tinha nenhuma beleza ali, tá? Mas esses chifres deixam ele um pouco mais bonito, né? E o segundo é demonstrar poder, né? Mais empoderado. Então eu vou falar aqui, ó, dos 4 aspectos, tá? Os 4 aspectos de poder pelo qual cada chifre aponta. Eu vou começar a numerar aqui para ficar mais fácil. Então eu vou pegar esse aqui como número 1, esse aqui como número 2, esse como número 3 e esse como número 4. O primeiro chifre aqui, ó, ele vai falar de propiciação. Jesus, ele fez propiciação por nós, com um poder muito grande. Propiciação fala, lembra da tampa do propiciatório que está aqui? Né? A tampa do propiciatório está aqui na Arca da Aliança. Propiciatório fala de misericórdia. Então, quando Jesus morre e derrama o sangue dele, teve um poder de propiciação, de misericórdia para a vida da humanidade muito grande, gigantesca, poderosíssima, tá? E Jesus é aquele que faz propiciação pelos nossos pecados. Vamos lá em 1 João. Vou passar mais rápido aqui. Esse é interessante, é profundo, mas os irmãos também podem acompanhar a nossa igreja aí, que eles vão ter melhor compreensão. Vão ter conteúdo também aí. 1 João, capítulo 2, versículo de número 2. Cadê? 1 João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, João aqui está dizendo que Jesus é a própria propiciação pelos nossos pecados. Então, o primeiro chifre aponta para esse grande poder de propiciação, de misericórdia. A tampa da propiciação, a tampa da misericórdia que tampava os pecados na Arca da Aliança, nós vamos chegar lá. Jesus veio com um grande poder dessa propiciação e ele é a própria propiciação para os nossos pecados. Confesso que foi outra coisa que me impactou muito. Muito, né? Foi a tampa do propiciatório. O propiciatório. O propiciatório, né? Aquilo ali também impressionante, né? Impressionante. O chifre 2 aqui, o segundo chifre, fala da substituição. Aponta para a substituição. Lembra que o cordeirinho que era morto aqui, e o israelita chegava e ele confessava os pecados sobre esse cordeiro e ele morria no lugar dele, porque Jesus veio e morreu no nosso lugar. Era nós que deveríamos morrer. Era essa pessoa que deveria morrer. Mas ele vem e substitui. O animal substitui ele na morte. Veja que aponta literalmente para Cristo. Então vem Jesus e nos substitui. Então é o poder muito forte da substituição. Ele nos substitui perante Deus. Porque era nós que deveríamos morrer. Ele vem com um poder muito grande de substituição e nos substitui na cruz do Calvário. Isaías 53:6 vai falar sobre substituição. Vamos aqui em Isaías. Quase que eu abri em Isaías 53. Vou ficar isso em cima. Isaías 53:6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Deus fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ou seja, ele nos substituiu. Porque nós tomamos o nosso próprio caminho, mas a nossa iniquidade Deus fez cair sobre ele. Ele nos substituiu, Jesus nos substituiu. Porque a nossa iniquidade foi colocada em cima dele. Como substituição, com um poder gigantesco, maravilhosíssimo, né? Essa questão da substituição.
O quarto chifre aqui, o terceiro chifre vai apontar para a reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus num poder gigantesco, maravilhoso, grande, que só Ele tinha o poder de fazer isso. Ninguém mais tinha o poder de nos reconciliar. É aquilo que a gente falou no começo aqui, né? Deus reconciliou consigo mesmo. Consigo mesmo, que é... Eu vou usar até Efésios e depois eu vou usar esse texto aí de 2 Coríntios, mas vamos primeiro aqui em Efésios 2:13. Olha o que Efésios 2:13 diz. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. A palavra reconciliação, reconciliar é retomar a amizade após um período afastado. Que foi o que aconteceu? Que foi o que aconteceu. Quando você se afasta de um amigo, você diz, olha, eu me reconciliei com meu amigo, me reconciliei com meu irmão, ou seja, eu estava afastado, agora eu reconciliei, eu me aproximei de volta. Foi o que Jesus fez com um poder muito grande. Olha o que Paulo diz. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, ou seja, nós, pelo pecado, nós estávamos distantes. Vós que estáveis distantes, fostes aproximados, reconciliados, mediante o sangue de Cristo. Veja que o sangue está derramado no altar. E é esse sangue que nos reconcilia com Deus. É o grande poder da reconciliação. Só através de Jesus que o homem pode se reconciliar com Deus. Aí vem 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Esse texto é maravilhoso. Eu amo esse texto. Nossa, esse texto ele mexe muito comigo. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, ou seja, através de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Aqui está Paulo escrevendo. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Esse finalzinho do texto aqui aponta para as varas, tá? Mas esse assunto nós vamos deixar para o próximo episódio. Mas aqui aponta para as varas do altar. Então veja que o terceiro chifre fala de reconciliação e Jesus nos reconciliou com Deus com um poder muito grande. Só Ele tinha o poder para fazer isso. Outra pessoa não teria o poder para fazer isso. E tipo assim, é tão lindo que quando a gente começa a observar mesmo que qual a necessidade que Deus tinha para fazer isso? Para quê? Nenhuma, né? E mesmo assim a misericórdia dele foi tão grande que Ele deu o próprio filho para que tudo isso acontecesse. Ele escreveu toda uma história para que isso acontecesse. Sim. Vamos finalizar? Vamos lá. Quarto chifre. Esse para mim, esse é o máximo. Esse é o máximo. Porque o quarto chifre vai falar de resgate. Esse eu vou até escrever aqui. Resgate. Quarto chifre. Resgate. Resgate é pagar um preço alto para resgatar alguém do cativeiro. Jesus nos resgatou com grande poder e pagou um preço muito alto por nós. Um dia, nós fomos levados cativos pelo pecado e Satanás, mas Deus procurou nas profundezas do seu amor e encontrou nos tesouros do céu seu Filho. E Ele deu Jesus para pagar como preço o nosso resgate. É lindo. E isso aqui mexe muito comigo. Vou postar isso aí no nosso Instagram para que todo mundo grave essa mensagem. Marco, nós fomos levados cativos, Satanás nos levou. Nós éramos prisioneiros dele. Destinado à morte. Destinado à morte, cativo, preso pelo poder do pecado. Deus, em um certo momento, Ele olha no baú dos tesouros do céu e Ele começa a procurar nesse baú. E Ele olha e Ele se depara com o maior tesouro que Ele tem no céu, que é Jesus. E Ele olha e diz, se Satanás quer um preço alto pela vida deles,
Se Satanás precisa, vou usar esse termo, se é necessário pagar um preço alto para libertar eles desse cativeiro que é o pecado vindo de Satanás, eu vou pagar esse preço. Eu vou pagar esse preço e eu vou dar o que eu tenho de mais valioso, o meu maior tesouro, para pagar o preço pela vida deles. E ele nos deu Jesus. Isso para mim é sensacional. Aí nós vamos a Colossenses. Colossenses 1. Filipenses, Colossenses. Versículos 13 e 14. Olha o que diz esse texto. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Veja que nós estamos a todo momento, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança. Os 4 chifres do altar lá do tabernáculo foram revelados no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Muito. Propiciação, substituição, redenção e resgate. Para mim o resgate é mais forte, porque ele descreve literalmente o que nós entendemos de sequestro hoje, por exemplo. Uma pessoa é sequestrada, levada para um cativeiro, e alguém te liga e diz: olha, você precisa pagar um preço para ter essa pessoa liberta. E Deus pagou o preço através de Jesus para nos libertar. É muito maravilhoso. Isso é lindo. É lindo. Uau! E se continuar, vai embora. Daqui a pouco as esposas ligam aqui e falam assim: e aí, como é que é? Vocês não vão embora não? Estão vendo nós lá, não tem nem como, né? Não, mas Kelvin, maravilhoso, realmente. A cada episódio eu falo que eu consigo crescer um pouquinho espiritualmente. Eu também. Né? Nós crescemos. Eu espero que... Eu tenho essa certeza que todos que estão nos assistindo, que estão tendo essa oportunidade, têm crescido espiritualmente também, que é um estudo riquíssimo em detalhes, em iluminação de mente, como a gente está abordando esse termo. E quero dizer e agradecer primeiro a Deus, e agradeço à igreja, a você pela oportunidade de eu estar aqui, né? Que talvez tem muitos irmãos que queriam, né, participar, e eu sou grato a Deus por isso. E quero dizer aos irmãos, quem assistiu a gente ao vivo, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, que vai ver todos os detalhes lá, vai ver tudo em detalhe, editado, perfeito para você. O vídeo editado vai sair na sexta, sábado? Sexta-feira. Vamos colocar sábado, né? Por via das dúvidas. Sábado vai ser editado lá. Quem tiver alguma dúvida, procura a gente aí no Instagram, que a gente vai responder todas as perguntas da melhor maneira possível, né? Com certeza. O Instagram tá sempre com nossos pastores, com a nossa liderança aí. E é isso aí. Para mim é uma grande honra sempre participar aqui, né? Disseminar conhecimento, trazer conhecimento. Ontem um irmão me procurou aqui no final da escola bíblica e me disse, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Não estou dizendo que ele chegou em mim querendo promover isso, tá? Ele é muito simples, muito humilde, e a gente bateu um papo muito legal ali. Mas ele chegou em mim e falou assim: rapaz, eu pensei que eu conhecia de Bíblia, mas eu tô vendo que você conhece muito. Aí eu falei para ele assim: e você acredita que eu tô tendo acesso a pessoas que conhecem muito mais? E eu fiz essa mesma comparação. Eu disse: nossa, o senhor conhece muito de Bíblia, que é o pastor Carlos da Guatemala, que eu tenho tido muito contato. E ele falou a mesma coisa para mim. Ele falou assim: Kelvin, eu conheci, e entrou uma pessoa no meu caminho, na minha vida, há muitos anos atrás, que conhece e que está muito mais acima de mim. E ele me disse: sabe onde a gente pode chegar à conclusão? De que eu posso, existe uma forma de chegar lá, porque se alguém chegou, eu também posso chegar. Então quando eu conheço alguém que espiritualmente é mais maduro do que eu, tem um conhecimento bíblico mais elevado que eu tenho que glorificar a Deus tão forte, mas de forma tão magnífica. Por quê? Porque é uma porta me dizendo:
Tem mais. Tem como eu crescer. Tem mais, entendeu? Se aquela pessoa tá mais. Tá acima de mim em conhecimento e em maturidade, porque todo esse nosso caminhar aqui espiritualmente é para nós alcançarmos a maturidade espiritual, do que Paulo fala em Efésios 4:13. Poxa, se eu conheço alguém, é Deus me dizendo, tem mais para você caminhar. Tem um caminho, mais. Tem muito mais, porque existem pessoas mais maduras. Isso é impressionante. E o que nós estamos fazendo aqui é isso, tentando fazer com que todos cheguem ao conhecimento. E eu vou repetir o que Paulo diz aos Colossenses, aos Filipenses, melhor dizendo. Não quer dizer que eu estou lá, não quer dizer que eu cheguei lá, não, muito pelo contrário. Eu continuo caminhando e as coisas que para trás ficam, vão ficando. E eu rumo ao alvo que está à frente, eu vou continuando caminhando. Não quer dizer que eu cheguei. A gente tem que ter humildade, Marco, nessa questão de que existem pessoas maiores e mais maduras e a gente precisa entender que dá para chegar lá. E é isso que nós queremos. E esse é o sentimento que nós estamos aqui, é o sentimento que a gente quer passar. E irmãos, vamos lá, vamos crescer espiritualmente, vamos conhecer mais de Bíblia. Isso é magnífico, é interessante isso. É isso aí. Então, ok? Pro próximo. Deus abençoe a todos. Vamos marcar o mês do próximo. Tem que marcar. Olha que nós estamos falando ao vivo. Tem que marcar, porque senão fica... Vamos. Início de julho? Julho? Estamos em junho? Ou final de junho? Final de junho tem a nossa viagem. Início de julho, pro final de junho e julho, vocês viajam. Meados de julho. Na segunda semana de julho, hein? Vamos lá. Então, segunda semana. Compromisso feito, irmãos. Então, fechou. Um abraço, irmãos. Com Deus, Deus abençoe a todos. Deus. Qualquer coisa pode nos procurar na rede social. Um abraço, Deus abençoe a todos. Jesus abençoe vocês. Com Deus. Amém. Até mais. Amém.